Espírito Santo e a fé, ok? E hoje eu vou encerrar essa série de mensagens. É a quarta mensagem que a gente já está falando sobre a pessoa do Espírito Santo e a fé. Então, o que eu tenho mostrado aí, olha, na parte 1 daquilo que a gente já desenvolveu, foi justamente com base nessa declaração ou nessa frase, enfim, onde a gente colocou ali que só é possível vivermos a fé bíblica se vivermos, é condicional ali, olha, se vivermos e andarmos no Espírito. Depois eu vou justamente relembrar o que é viver, o que é andar no Espírito. Mas o mais importante é já ficar essa clara concepção bíblica, porque a gente provou pela palavra de Deus que é exatamente isso que acontece. Só é possível você e eu vivermos a fé bíblica, na prática da fé, se nós dependermos da pessoa e do poder do Espírito Santo, vivendo e andando nele, no Espírito de Deus. E por conta disso, com base nisso aí, a gente falou de 2 pontos fundamentais sobre essa realidade, que só é possível nós vivermos a fé bíblica andando e vivendo no Espírito. Em primeiro lugar, porque a Bíblia mostra claramente que há uma total ligação entre a fé e a pessoa do Espírito Santo de Deus. E a gente mostrou lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11, e também em Gálatas 5, 25, essa íntima ligação, é claro, entre a pessoa do Espírito e a fé, propriamente dito, a fé bíblica, que é gerada em nós e que também é praticada por nós. Porque Paulo falou, justo viverá pela fé, viverá por fé. Mais adiante, é claro, não é coincidência, evidentemente isso foi um claro direcionamento da inspiração do Espírito de Deus, ele vai e acrescenta, olha só, se vivemos no Espírito, o justo viverá pela fé. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então a gente vê aí uma clara ligação bíblica entre a fé e a pessoa do Espírito de Deus. Então olha só, o segundo ponto que a gente desenvolveu sobre essa questão que só é possível vivermos a fé bíblica no poder, na ação, na presença do Espírito Santo, foi justamente mostrando o que é viver e andar no Espírito. Eu mostrei que viver no Espírito, literalmente, o que o apóstolo Paulo queria dizer ali, é justamente ter a própria vida de Deus em você. Uma boa notícia para você: Deus está em você. A presença do Espírito Santo está em você. Por isso que a Bíblia fala que nós passamos da morte para a vida, uma vez que a presença do Espírito de Deus em nós gerou a própria vida do Senhor em nós mesmos. Então, esse viver no Espírito aí, literalmente, é ter a própria vida de Deus em você, que te dá condições, e é o que é andar, de você agora praticar. Andar fala de você ter hábitos contínuos. O termo andar, no original, são hábitos contínuos, atitudes. É o teu comportamento diário. Então, uma vez que a vida de Deus está em você, primeiro, transformou radicalmente o seu homem interior. Você agora, se creu em Cristo, é uma nova criatura. Mas a obra do Espírito de Deus não para por aí, além dele ter te tornado uma nova criatura, porque você colocou a sua fé em Cristo, ele continua te transformando de glória em glória. E é essa transformação contínua, crescente, que te leva a ter novos hábitos, novas atitudes, nova mentalidade, nova maneira de viver, tendo agora, na verdade, comportamentos que te dão essa condição de viver na prática da fé. Portanto, viver é ter a própria vida de Deus em você. E por ter essa vida de Deus em você, você tem condições agora de ter comportamentos, atitudes, hábitos gerados pela transformação do Espírito de Deus que está em você. Foi o que a gente mostrou. Então, olha só, qual foi a conclusão que a gente chegou dessa parte 1
dessa série de mensagens que nós temos dado sobre o Espírito Santo e a fé, e mais precisamente agora sobre essa realidade bíblica, que só é possível você viver a fé bíblica pelo Espírito Santo, se você andar e viver no Espírito. A gente já mostrou o que é viver e o que é andar nele. A única maneira bíblica, foi a conclusão que a gente chegou, eu queria enfatizar isso, a única maneira bíblica que a palavra de Deus revela para mim e para você de andarmos na prática da fé é pelo Espírito Santo de Deus. Não é a tua força, não é a sua condição, não é a sua habilidade, não é o braço da carne usando termos bíblicos, é você dependendo da vida de Deus em você e do poder transformador do Espírito Santo na sua vida que te dá condições, uma habilitação espiritual, por assim dizer, de você justamente andar na fé, de você praticar a fé bíblica. Por que isso? É claro, porque é Ele, é o Espírito Santo, quem gera a fé em nós, através, é claro, da revelação da palavra de Deus. Porque, gente, não é só você ouvir a respeito da Bíblia, não é só você ouvir uma mensagem da Bíblia, não é só você ler uma porção bíblica, é você receber iluminação do Espírito Santo quando está ouvindo, ou lendo, ou meditando. Que quando você tem a iluminação dele, a fé é gerada. Mas que coisa maravilhosa, Ele não só gera a fé em nós, Ele não só nos dá iluminação, compreensão da palavra, para que a gente então possa ter essa fé em nós, Ele nos capacita a viver na prática da fé. O mesmo Espírito, através da pessoa de Jesus, pela obra redentora de Jesus Cristo, Ele gera a fé quando você tem acesso à proclamação do Evangelho, da palavra, dos ensinamentos bíblicos. Mas quando Ele gera a fé em você, Ele também diz: eu estou com você, eu vou te fortalecer, eu vou te dar condições e capacitações de você viver aquilo que você tem aprendido, aquilo que foi gerado no seu homem interior. Eu quero te dizer que a obra de Deus sobre a sua vida, ela é completa, ela não é parcial, ela é plena. Aleluia. Foi isso que a gente mostrou. Depois a gente entrou na parte 2 dessa mensagem, o Espírito Santo e a fé. E a gente desenvolveu um primeiro ponto que eu vou relembrar para vocês, dessa base aí, né? dessa declaração, aonde a gente colocou ali, olha, a base para receber o Espírito Santo. Lembra que não há condições de você viver a fé bíblica sem Ele, ok? Mas a base para receber o Espírito Santo e ser cheio do seu poder é uma fé firmada na pessoa de Jesus. É uma fé fundamentada, centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, o que a gente mostrou? Se temos somente condições de andarmos na fé, através da ação do Espírito Santo, também só teremos condições de receber a sua presença e o seu poder, por favor, diga unicamente. Unicamente através da pessoa de Jesus Cristo. Não há atalhos. Não há outros caminhos. Jesus não é uma das opções para você. Jesus é a única opção para você. Jesus nem é só o melhor de Deus para você. Jesus é tudo que Deus tem para você. Aleluia. Então, só temos condições de receber a presença do Espírito Santo e o seu poder agindo em nós através da pessoa de Jesus. Então, o que a gente mostrou com base em 2 textos da palavra de Deus, que Jesus então faz essa declaração? No último dia, o grande dia da festa, aí vocês vão se lembrar, quem estava aqui, a festa dos tabernáculos, a gente falou sobre isso, ok? Levantou-se Jesus e exclamou. Aqui, a palavra exclamar fala de um brado urgente, que as pessoas precisariam ouvir algo da parte dele que era urgente. Eu quero te dizer que esse brado continua urgente para mim e para você. Eu e você precisamos ter sede dele. Nós precisamos ter sede da ação dele em nossas vidas. E não só isso, ir a ele. Olha que ele falou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Perceba, venha a mim.
Ou seja, porque ele é o único quê? Meio para se receber o Espírito Santo, que a gente vai ver depois, que justamente ele estava falando sobre a pessoa do Espírito Santo. No versículo 38, que é essa declaração final dele, ele vem e fala: quem crer em mim, mais uma vez, todo o foco nele, na pessoa dele, na obra dele. Quem crê em mim, como diz a Escritura está no singular aí, falando da totalidade da Bíblia, de todos os livros da Bíblia. É a Escritura, é o livro de Deus. Então, quem crê em mim, Jesus fala isso, como diz, como está revelado na Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Graças a Deus que a operação do Espírito de Deus em nós não é algo parado, por assim dizer, mas é algo dinâmico, corrente. É o Espírito Santo o tempo todo trabalhando em nós e através de nós. E Jesus falou que isso só acontece quando as pessoas têm sede e vão a Ele, e quando as pessoas creem nele, totalmente com base naquilo que está revelado na Escritura. Aí o apóstolo João, depois que Jesus faz essas duas declarações, ele vem então, diz, João fala: isto ele, Jesus, disse com respeito a quem? Ao Espírito Santo, que é justamente o propósito dessas declarações de Jesus, era conduzir as pessoas ao Espírito Santo, que é como a gente vai encerrar e concluir essa série de mensagens, mostrando que o propósito de tudo que Jesus fala aí é justamente para que você tenha o Espírito Santo, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você se mova no Espírito para viver na prática da palavra de Deus. Então, isto ele, Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Os que, de novo, nele, se alguém tem sede, venha a mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura. E olha só, que haviam de receber os que nele, Jesus é o único meio, Jesus é o único caminho, Jesus é a única base, Jesus é o único fundamento do Pai para você receber o Espírito Santo. E João então conclui falando: pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ou seja, Jesus não tinha ainda consumado a obra redentora e não havia ressuscitado dentre os mortos, mas Jesus já fez a obra, já consumou, ele já ressuscitou, está sentado à glória do Pai, à direita do Pai, com a mesma glória que ele tinha antes de se encarnar. Jesus é o Senhor, Jesus é o exaltado. Aleluia. Então, com base nessa realidade de que Jesus é o único meio, é a única base em quem nós temos que firmar nossa fé para receber a ação do Espírito Santo, tanto a presença dele como o poder dele em nós, nós precisamos, em primeiro lugar, desejar e agir. Gente, a palavra de Deus sempre nos conduz à prática. Graças a Deus que nós não estamos em uma reunião falando de coisas teóricas, filosofias religiosas ou pensamentos humanos. Nós estamos falando da palavra viva de Deus, para nós vivermos no nosso dia a dia. Então é você desejar, ansiar, ter sede, mas ir, agir. Por isso, lembrando, olha lá, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não basta somente desejar, nós falamos sobre isso, as águas, ou seja, a ação do Espírito Santo purificadora e aquele também que supre todas as nossas necessidades. Quem não tem água não tem vida. Quem não tem o Espírito Santo não tem vida. E como que alguém tem a pessoa do Espírito Santo que descedenta a sede, mas que também nos limpa, nos santifica, nos purifica e nos transforma? Quem tem sede de Deus, quem tem sede de Jesus, quem deseja a pessoa de Jesus, quem deseja o Espírito Santo baseado na pessoa de Jesus Cristo. E olha só, é necessário também ir a quem? A fonte. Não basta só desejar as ações do Espírito Santo firmados em Jesus, mas você também tem que agir. É necessário você ir à fonte, à rocha. E essa fonte e essa rocha, da onde emana a ação do Espírito Santo, é Jesus Cristo. Portanto, o que a gente aprendeu? Toda atitude. Eu disse toda atitude. Portanto, toda busca, todo anseio, todo querer, que não está baseada numa fé simples,
Gente, porque somos nós que complicamos, porque a fé é algo muito simples, apesar de ser algo tão profundo, tão inesgotável, glorioso. Mas eu quero te dizer que tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós é simples, é crer e viver. Toda atitude que não está baseada numa fé simples e centrada em Cristo gera inquietação. Você já viu pessoas, quando tem, por exemplo, uma reunião especial para a gente impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo, serem cheias do Espírito Santo, serem batizadas com o Espírito Santo, as pessoas já vêm à frente com o coração, com um batimento cardíaco já acelerado, a pessoa vem inquieta, com medo, será que eu vou receber? Vou falar em línguas, como que vai ser? Você não tem que se inquietar, você só tem que se descansar em quem Jesus Cristo é e naquele que Ele prometeu. E as pessoas que ficam frustradas. Gente, nesse tempo todo na igreja de Jesus Cristo, a gente vê tantos crentes em Jesus frustrados, porque não conseguem viver determinadas coisas que elas ouvem, que elas são ensinadas, que elas são ministradas para viverem, ou até mesmo realidades que outras pessoas já estão vivendo e elas não. Eu quero te dizer que Jesus não te salvou para você ser frustrado. Mas quando é que nós passamos a ficar inquietos, frustrados? Quando o nosso foco não é Jesus Cristo. Quando o nosso foco são pessoas, por exemplo. Se é o irmão tal, se é a irmã tal, se o apóstolo, o profeta, ou se o evangelista, se o pastor, se aquele mestre da palavra impor as suas mãos sobre mim, aí eu vou ser cheio do Espírito Santo. Quem te falou que o homem é a fonte de você ser cheio do Espírito de Deus? Não, eu vou naquela igreja, eu vou naquela reunião, eu vou naquele lugar. Não é lá que... Quem te falou que é lugar, que é a fonte e a base para você receber o Espírito Santo de Deus? Quando Jesus não é mais o centro da nossa busca pela ação do Espírito de Deus, gera isso, inquietação e frustração. Você não precisa fazer alguma coisa no sentido de esforço humano, ou mérito humano, ou confiar em pessoas para receber a ação do Espírito de Deus. A coisa é muito simples, é você colocar toda a sua fé em Jesus, na obra consumada dele, naquilo que ele fez. E você vai ver que o Evangelho nunca te conduz à frustração. O Evangelho te conduz ao sucesso. E eu vou te falar qual é o maior sucesso que você pode ter: agradar a Deus com a sua fé. Isso é sucesso. E você só agrada a Deus com a sua fé se você for uma pessoa que dependa da pessoa do Espírito Santo, firmado numa fé centrada em Jesus Cristo. Inquietação, frustração, comparação. Eu falei sobre isso. Irmão, tem gente que olha até com desdém, né? Dá uma olhadinha, esse frangote entrou ontem na igreja, já está aí cheio do Espírito de Deus, falando em línguas espirituais, estou aqui há 30 anos e nada. Entenda, o amor de Deus por ele é o mesmo amor de Deus disponibilizado para você. Deus não me ama mais do que te ama. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Deus não tem filhos prediletos. Até parece, quando a gente começa a viver com Deus, o agir dele, que a gente até é o predileto do papai. Mas o fato é que Deus não tem filhos prediletos. Deus ama todos os seus filhos igualmente. O que é para mim é para você, o que é para você é para mim. Nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Não temos que nos comparar a ninguém. Tem pessoas que inclusive comparam a forma que uma pessoa recebeu. Você não tem que sentir um calafrio. Agora o Espírito de Deus veio sobre mim. Você não tem que receber da mesma forma que o teu irmão em Cristo recebeu. Gente, olha só, é multiforme sabedoria de Deus. É múltiplas formas de Deus agir. Eu quero te dizer que essas múltiplas formas são infinitas. Deus vai agir exatamente da maneira que Ele quer agir sobre a sua vida. Porque eu quero te dizer, Ele te trata como alguém singular. Você é singular. Eu vou repetir para você sair daqui muito animado hoje. Você é singular. Você é singular. Deus vai agir de maneira específica, especial, porque Ele te ama demais. Mas aí você tira a sua fé de Jesus e coloca em coisas, em sensações, não é? Mas não deu um sapateado. Quem falou que você tem que sapatear para... Mas gente, é só você colocar sua fé em Jesus.
saber que a obra foi consumada, que a glória de Deus está disponível para você. Gente, o Espírito de Deus já desceu sobre a igreja. Ele está disponível para agir na sua vida, para que você viva na prática da fé. Em último lugar, eu falei sobre decepção. Tanta gente decepcionada até com Deus. Justamente porque essas pessoas, elas colocam a expectativa delas em outras pessoas. Colocam a expectativa delas numa forma que ela entende que o Espírito de Deus tem que agir. Gente, o Espírito de Deus não é engessado. Se ele agiu 200 anos de uma maneira, 200 anos atrás, um avivamento extraordinário, ou 100 anos atrás, ou 30 anos atrás, não importa. Eu quero o mover de Deus hoje para a minha vida. O Senhor não está numa caixinha segundo aquilo que você pensa. O nosso Deus é soberano, é Senhor, é glorioso, é poderoso. Ele age da maneira como Ele quer. E a maneira de Deus sempre é perfeita. Você percebe isso? Então, toda atitude que não está baseada numa fé simples e centrada em Cristo, gera essa inquietação, frustração, comparação e decepção. É só você simplesmente se render à pessoa de Jesus Cristo e receber. Ouviu, não? E receber. É simples assim? Mas pastor, eu não tenho que subir um monte. Eu não tenho que fazer 40 dias de jejum e oração. Gente, você não tem que fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Essas coisas podem se tornar meios. Você tirar um tempo a mais para buscar a Deus com mais excelência, com mais efetividade. Você ir para um lugar retirado, não tem problema nenhum. Mas a fonte não está em coisas, em lugares, em maneiras. A fonte está em Jesus Cristo. Jesus é a fonte e a rocha da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Amém. Quando Jesus, não é o único, eu disse, o único meio para receber a ação do Espírito Santo, isso é a mais pura verdade, gente. Como que a gente vê isso? Os esforços e méritos próprios tornam-se as bases da busca pelo Espírito. Eu estou jejuando tanto, estou orando tanto, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu não perco um culto, eu vou em todo tipo de culto que fala sobre o Espírito Santo. Por que eu não recebo? Porque você está colocando o fundamento da sua fé em coisas, em pessoas, em momentos. Você tem que colocar sua fé em quem Jesus Cristo é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que cura as enfermidades, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que te renova, que te fortalece de tal maneira pelo Espírito Santo que você pode todas as coisas nele. Jesus é a fonte. Aleluia. E é a partir daí que eu quero encerrar. Se eu mostrei, pela palavra de Deus é claro, que não há condições de você viver a fé bíblica sem a pessoa do Espírito Santo, e que o único meio, o único fundamento e a base para você receber o Espírito é você ter uma fé centrada em Cristo, é importante agora você entender o que é crer em Cristo com base nas Escrituras. A gente precisa renovar mais uma vez o nosso entendimento no sentido real e literal da palavra crer. Então, olha só, gente. Nós temos que desejar e mais o quê? E agir. Mas nós temos que crer em Cristo, como diz a Escritura. Porque está escrito, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu entendimento. Gente, olha só. Você viu a simplicidade da coisa ou não? Quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura. A palavra. Olha como é simples. Do seu interior fluirão. Gente, está estabelecido. Não é sensação, não é modo operante humano, não é forma humana, não é maneira humana, não é o seu Zé, o seu João, ou o seu lá mais quem. É ele quem crer nele, como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Eu tenho essa notícia maravilhosa para você. É crer e receber. É crer nele. Simples assim. Então, vamos
entender de novo, vamos renovar de novo a nossa mente no significado bíblico de crer, com base nesse termo grego, que foi o sentido que Jesus mostrou ali, que quem crê em mim, que os apóstolos desenvolveram em ensinamentos nas suas cartas apostólicas. O que é crer com base naquele termo grego? Existem outros significados, mas eu vou ficar só com esses 4 ali. Confiar. Confiar, escuta, literalmente é você se descansar no caráter, no poder, nas obras e nas promessas de alguém. Confiança ali, que vem daquele termo grego, associado com essa palavra que foi traduzida para o nosso português como crer, que é um verbo, fala justamente de alguém que se descansa, alguém que coloca toda a sua confiança no caráter de alguém, no poder de alguém, nas promessas de alguém, nos feitos de alguém. E esse alguém é Ele, é o Senhor da glória. Quando você coloca toda a sua confiança em quem Jesus Cristo é, gente, o caráter de Cristo é poderoso. O caráter de Cristo é perfeito. O caráter de Cristo é tão maravilhoso, é tão poderoso, que aquilo que Ele diz, Ele cumpre, e ninguém pode frustrar os planos que Ele tem para a sua vida, porque aquilo que Ele fala, Ele cumpre, aquilo que Ele diz, Ele faz, porque esse é o caráter de Jesus. Veja, o caráter está sempre associado à pessoa, e Jesus é a pessoa bendita, divina, gloriosa, que está acima de todos os nomes. O seu nome está acima de todos os nomes, o seu poder está acima de todos os principados, potestades. Deus, Ele é separado da sua criação. Deus não faz parte da criação. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o exaltado, Ele é o Senhor. Aquilo que Ele diz, Ele faz. E é você confiar nele, como diz a Escritura. Segundo, dependência. Uma vez que eu confio no caráter, em quem Ele é, nas promessas, e eu percebo que aquilo que o Senhor fala não cai por terra, Ele sempre cumpre, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então o que eu faço agora? Eu dependo dEle. Eu passo a viver numa dependência contínua dEle. Isso é crer. Quando eu confio nessa maneira, ou dessa maneira em Jesus, quando eu, como consequência, dependo dele, o que vai acontecer? Rios fluirão do seu interior como água viva. Vai comigo lá em Jeremias. Vamos estabelecer isso aqui, vamos lá. Confiança e dependência estão totalmente interligados aí. Vamos ver por quê. Olha só o que diz o profeta Jeremias. Esse termo que foi traduzido para o nosso português só como crer, ele tem esses significados, além de outros. Então, olha só o que Jeremias, pelo Espírito de Deus, diz no capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor. Jeremias 17, 5. Chegou lá? Então olha só. Assim diz o Senhor. Palavra light, né, gente? Maldito, miserável, o homem que confia. O sentido aí de dependência. Não é você aqui, o sentido não é você não poder dar crédito a alguém pelo caráter desse alguém, pelos feitos desse alguém. Não é isso. O problema é quando você e eu colocamos a nossa dependência no homem. Porque eu quero só te lembrar que a única pessoa perfeita é Deus. A única pessoa ilimitada é Deus.
A única pessoa que tem uma fonte inesgotável é Deus. Por isso, tantas pessoas tirando as suas próprias vidas. Por quê? Porque elas colocam toda a sua dependência e confiança no casamento, no marido, na esposa, ou no cônjuge, ou no namorado, na namorada. Acabou de alguma maneira ou por causa de alguma situação, então o chão acaba e a pessoa então começa a entrar num processo terrível de angústia. Por quê? Porque a fonte da vida dela era o casamento, era um relacionamento. Mas eu quero te dizer que a fonte da sua felicidade não pode estar em homem. As pessoas podem te trazer felicidade. Eu sou feliz com a minha esposa, aleluia, glória a Deus. Eu me alegro muito com ela, aleluia, aleluia. Ela me alegra demais, mas ela não é a fonte da minha alegria. A fonte da minha alegria é o Senhor dela, que não sou eu. Jesus Cristo. As minhas filhas me alegram, me dão orgulho, mas a fonte da minha felicidade não são as minhas filhas. A fonte da minha felicidade é o Senhor da minha vida. E é interessante, quanto mais eu confio e dependo dele, melhor eu sou para as pessoas. E melhor eu entendo a estrutura do homem. O homem é imperfeito, como eu sou imperfeito. Então, se alguma situação sai fora do controle humano, eu não me abalo. Eu me torno como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque a rocha da minha vida não é um relacionamento. A rocha da minha vida não é dinheiro. A rocha da minha vida não são coisas. A rocha da minha vida não são circunstâncias favoráveis. A rocha da minha vida é Jesus Cristo, Senhor da glória. Quem crê nele dessa maneira, fluirão do seu interior rios de água viva. Quem está entendendo isso, por favor? Olha só o que diz. Faz da carne mortal o seu braço, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Claro, quando você coloca toda a sua expectativa em homens, em pessoas, em situações, em circunstâncias, você vai apartar o seu coração de Deus. Olha só, gente, as consequências. Versículo 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier, até quando vier o bem a pessoa não vai perceber. Porque o braço, a força dela, são pessoas. É ela mesma, é a sua capacidade, é a sua condição. Antes, essa pessoa maldita, miserável, é o que a Bíblia está falando, sou eu não, tá, gente? Não vai ninguém fazer mal comigo não, é a Bíblia. Qualquer coisa você tem um papo lá com Deus. Morará nos lugares secos do deserto, lugar sem vida, lugar de morte, de angústia, de deprê. Na terra salgada e inabitável, onde não há produção, onde não há frutificação. Mas olha só a diferença. Bendito, o termo bendito aqui é alguém plenamente feliz. Bem-aventurado e bendito aqui é a mesma coisa. É alguém plenamente feliz. É alguém plenamente saciado em Deus. Quando a sua satisfação é Deus, a tua vida muda, a sua expectativa muda. Quando o teu coração anseia por Deus mais do que tudo na vida, eu quero te dizer, você passa a ter qualidade de vida. Você passa a estar de bem com a vida. Aleluia. De bem com a vida. Mesmo do seu jeitão, talvez você seja uma pessoa mais para si, mais introvertido, talvez você seja como eu, que não fala quando acorda de manhã com ninguém, mas o fato é o seguinte: Jesus é a fonte da minha alegria, Jesus é a fonte da minha paz, Jesus é a fonte da minha vitória. Então eu sou plenamente feliz. Por quê? Porque está escrito: bendito o homem, a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esperança aqui, gente, não é uma coisa tipo, vou esperar para ver se vai dar certo. O termo esperança aqui é expectativa certa de que tudo que Deus disse, Ele cumprirá. Essa é a pessoa feliz. Não sei quanto a você, mas eu quero ser feliz. Sempre, até o fim. Então a minha confiança tem que estar em quem? A minha dependência tem que estar em quem? Nele. Porque Ele, essa pessoa que confia no Senhor,
Que diferença, né, gente? É como a árvore plantada junto às águas. Olha só, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Calor na Bíblia fala de pressão, opressão, dificuldades, aflições. Não receia. Nós não ficamos mais refém do medo por conta das circunstâncias externas. Por quê? Porque o Senhor é a fonte da minha vitória, é a fonte da minha alegria. Quando você crê em Jesus Cristo assim, sabe o que vai acontecer? Rios de água viva fluirão do seu interior. Uma dinâmica do Espírito de Deus vai te fortalecer, vai te transformar, vai te conduzir a um tempo de triunfo. Deus te salvou para você viver triunfantemente, acima dos problemas, acima das dificuldades. Mas só é possível você viver essa realidade da fé se você tiver a sua fonte, se você tiver uma fé centrada naquele que é a fonte da sua vitória. Olha só aqui ainda. Mas a sua folha fica verde, porque é a vida. E no ano de sequidão, situações muito desfavoráveis que possam acontecer, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu quero liberar sobre a sua vida justamente isso. Você vai frutificar até o fim. Mas não porque somente eu estou declarando para você isso, mas porque você vai andar segundo a palavra de Deus diz para você andar. Valeu, Rafa. Tendo Jesus como a fonte da sua própria paz, da sua salvação, da sua libertação, da sua alegria, da sua vitória, do teu triunfo. E graças a Deus, que sempre nos conduz, sempre. Gente, como eu gosto dessa palavra. Lá em 2 Coríntios 12, 14, sempre nos conduz, sempre nos conduz. Pega isso aí, hein? E graças a Deus que sempre, viu, Giovana? Sempre nos conduz em triunfo. Por quem? Por Cristo Jesus, em quem eu confio, em quem eu dependo. Para vocês não ficarem com ciúme. Sempre. Aqui. Sempre. O pessoal lá de cima, desculpa, tá com ciúme lá, ó, falando um pouquinho, pastor, eu sempre. Quando Deus é a fonte da sua confiança, erga a tua cabeça. Bata o pé com essa poeira e continua prosseguindo, porque Deus sempre te conduzirá em triunfo por Cristo Jesus. Olha aqui, gente. Não se perturba, nem deixa de dar fruto. É isso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Então, quando você crê em Jesus dessa maneira, o que vai acontecer? O Espírito de Deus habitará em você, mas não só isso, ele produzirá uma água que te dessedenta, sabe? Você agora vai perceber uma ação contínua do Espírito de Deus na sua vida, de tal maneira que você não vai depender mais de dias favoráveis para ser feliz, porque a sua felicidade vai ser o Senhor da glória. E o que você vai perceber é que quanto mais ele é a tua felicidade, mais você vai ver também transformações acontecendo no lado de fora, porque a sua vitória não começa fora, a tua vitória começa dentro, quando você entende que Jesus Cristo é a fonte da ação do Espírito de Deus, que te dá sempre a vitória, porque Ele te capacita a viver na prática da fé. Concordar fala de não só sentimento mental, mas fala de uma concordância de coração com a disposição de viver aquilo que está confessando com a boca e obedecer. Agora, você precisa entender algo. Esse crer, que vem dessa palavra grega, confiar, depender, concordar, obedecer, que é o sentido desse termo ali, tudo isso é porque nós fazemos da palavra de Deus a sua segurança, ou a nossa segurança e a nossa base. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quando a palavra de Deus é a base e a segurança, você não olha mais com os seus olhos naturais, você vê avante a obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que a gente entende
O crer e o conhecer estão totalmente interligados. Eu vou repetir, o crer e o conhecer estão totalmente interligados. E conhecereis a verdade, e a verdade continuamente te libertará. Olha só, temos crido, e o que, gente? E conhecido que tu és o Santo de Deus. Ó, percebeu isso? Crer e conhecer. Então você precisa de um relacionamento vivo com Deus a cada dia, através da palavra de Deus. Conhecimento contínuo. Através da oração, do dia a dia com Deus. Então, deixa eu só mostrar para você, de forma bem objetiva, esse crer e obedecer. Eu gostaria de focar esse crer no sentido de obediência agora. Vamos lá, olha só, gente, por favor. Você vai sair daqui hoje entendendo totalmente isso. Obediência a Deus não é um meio para receber a sua graça. Porque senão você seria salvo pelas obras. Você iria receber alguma coisa da parte de Deus por aquilo que você faz. Mas tudo que Deus te concede é por aquilo que Jesus Cristo já fez e consumou na cruz do Calvário. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Tudo que você recebe, inclusive a capacidade de obedecer, é por causa da graça. A obediência a Deus não é um meio para se receber a graça. Obedecemos a Deus porque já recebemos esta graça através de Jesus Cristo. Quem está entendendo isso, por favor? Você confiou totalmente em Jesus Cristo, ok? Você entendeu que você depende dele, maravilha. Você concordou com as verdades da palavra a respeito de Cristo. Agora você tem uma disposição no seu coração para segui-lo como Senhor da sua vida, porque não há salvação sem senhorio. Não há salvação sem senhorio. Jesus é o Salvador, é o Libertador, é o Remidor, mas Ele agora é o Senhor. Você agora não vai andar conforme você acha que você tem que andar. Agora você tem o Senhor, e quanto mais você se enquadra na vontade dEle, mais vitoriosamente você vive. Então, eu não obedeço para receber essa graça. Uma vez que eu confiei totalmente em Cristo, eu passo a obedecer em Deus, porque eu já recebi a graça através dEle. Quando colocamos toda a nossa confiança nele e na sua obra redentora por meio da fé. Não há obediência sem graça. Eu vou repetir, não há obediência sem graça. A obediência faz parte integrante de você receber a graça de Deus. Porque quando você crê de fato em Jesus, você se compromete com Ele de fato e de verdade. Quem está entendendo isso? A obediência por fé é um firme propósito, decisão através da graça, é capacitadora. Gente, graças a Deus, que a graça não é só salvadora, a graça é capacitadora por meio de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E finalmente o propósito, eu concluo aqui, final de tudo que Jesus falou. O propósito de tudo aquilo que Ele disse aí, em João 7, 37 a 38, é para que você receba o Espírito Santo de Deus. Ali, isto Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de... Tudo que Jesus está falando ali, é para que você entenda que sem o Espírito Santo não há salvação. Porque, escuta isso, se a vontade de Deus foi estabelecida pelo Pai, e se essa vontade estabelecida pelo Pai se torna uma realidade através da pessoa de Jesus, somente pela ação do Espírito Santo essa vontade do Pai se torna uma realidade na sua vida. É a Trindade Santíssima sempre trabalhando, do começo até o fim. Desde o início foi assim e será até a consumação assim. Deus Pai estabelece a vontade, Jesus Cristo é o meio pelo qual você vai viver essa vontade, e é o Espírito Santo que vai aplicar essa vontade em você. Por isso que Jesus, ele dá um brado, traz uma palavra urgente para aquelas pessoas e para nós hoje. Você precisa do Espírito Santo para se tornar uma nova criatura, inclusive caso você não tenha feito ainda. Quando você coloca a sua fé em Jesus, o Espírito de Deus vem e te torna uma nova criatura. Você nasce de novo, mas não só isso, Ele te capacita agora a viver como nova criatura. O Espírito de Deus está em você, para que você viva aquilo que você já tem em Cristo Jesus. Gente, eu tenho que encerrar com essa declaração. O desejar, ou seja, o ter sede, não que o Senhor Jesus, Ele declarou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas tem que agir em fé, tem que ir a Ele.
As coisas de Deus não são passivas, sabe, gente? A gente tem que agir em fé. A gente recebe e age. E o crer, que é o que a gente acabou de explicar, apontam para um propósito final, que é receber a pessoa e o poder do Espírito Santo. Se eu tenho uma mensagem para você, e eu creio que eu tenho essa mensagem para você, a mensagem é essa: você não consegue viver aquilo que Jesus provisionou para você sem a pessoa do Espírito Santo. Segundo, você não consegue praticar as realidades que Jesus conquistou para você sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Portanto, não basta só desejar, tem que ir a Ele, tem que agir e crer de todo o seu coração, que envolve essa disposição de obedecer, de prática de fé, para que então você receba e viva na ação do Espírito de Deus na sua vida. O Espírito Santo e a fé são inseparáveis. Você só consegue viver a fé bíblica se você tiver o Espírito Santo. E se você depender do poder do Espírito Santo. Então que nessa manhã você seja cheio do Espírito de Deus, numa simples fé na pessoa de Jesus. Você pode ficar de pé?